Olá pessoal, que bom poder estar aqui, mais um programa tratando sobre algo tão importante que é o nosso emocional. E em vista de tantas coisas importantes que falamos aqui, eu digo para você hoje também, vamos pensar? E hoje eu trouxe novamente aqui a terapeuta Bia Gonçalves para nos ajudar com alguns assuntos que vamos tratar aqui hoje. Bia, obrigado por poder estar aqui. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, pelo convite, né, de poder falar sobre um assunto que está bastante difundido, né, as pessoas estão falando bastante nesses últimos anos, mas que ainda precisa ser bastante discutido, né, e que bom, né, porque daí as pessoas que sofrem com isso, elas podem ter uma solução, né. Legal, deu para ver que o assunto vai ser interessante. Mas Bia, você já veio aqui outras vezes com a gente e passa seus contatos já para quem quiser te procurar agora. Tá, Nas redes. quem quiser saber mais assim a respeito, é só me seguir no Instagram, que é Bia_psicanalista. Legal. E como a Bia já precedeu um pouquinho, vamos falar de algo tão importante. Na verdade, um assunto que está em alta, às vezes meio desconhecido, mas quem procura nas redes sociais ou na internet vai conseguir encontrar algo sobre isso, que é transtorno de personalidade narcisista. Por isso que eu convidei a terapeuta Bia para ajudar aqui com esse assunto, ela conhece bastante sobre esse tema e pode nos ajudar a abordar esses assuntos que às vezes são tão delicados, né? Então, Bia, o interessante é a gente já poder partir, né, pelo assunto principal, né? Porque algumas pessoas, transtorno de personalidade narcisista, mas para você, Bia, o que é isso? O que é o transtorno de personalidade narcisista? Então, o transtorno de personalidade narcisista, ele é discutido, né, e falado no Manual de Transtornos Mentais da Psiquiatria, né, e da Psicologia. E lá é um distúrbio psicológico, né, onde a pessoa ela tem uma baixa capacidade de empatia, ela tem mania de grandiosidade, ela se sente superior às outras pessoas e ela é muito manipulativa. E ela pode também ser muito agressiva e às vezes a agressão dela não às vezes física, a maioria das vezes é passiva. E que você não, assim, é pouco assim, você sente, mas não é assim aberto, entendeu? Sim, então deu para entender que quem tem o transtorno de personalidade narcisista, né, uma das características é que se colocam num pedestal, sempre estão bem com elas mesmas e só elas são as mais importantes, que acaba gerando todo um transtorno com ela mesma. Uhum. Legal, obrigado pela definição. Uma coisa importante que eu queria falar para todo mundo que está assistindo é que se você quiser mandar as suas perguntas aqui para o programa, pode procurar as redes da MID TV e aí você pode deixar suas perguntas e vamos trazer aqui para o programa para a gente responder. Assim como, Bia, eu vou trazer algumas perguntas, né, que alguns telespectadores trouxeram para cá. Me desculpa, Paulo, eu esqueci também de falar uma coisa importante. Nossa, também, vamos lá. Quando você falou o que é narcisismo, Sim. né, o que é transtorno de personalidade narcisista. Então, uma das características também que você logo vê, todas essas que eu falei, mais, tem mais uma, a pessoa, ela parece, ela tem mania de grandiosidade, né? Ela é bem assim, arrogante, altiva, e daí dá a impressão de que ela é uma pessoa que, nossa, ela tem uma autoestima lá na lua, né? Mas na verdade, não. Na verdade, ela tem uma baixa autoestima. Então é por isso que ela age dessa maneira. Ela precisa, é uma forma que o mecanismo do cérebro dela fez com que ela resolvesse essa dor tão grande que ela tem de baixa autoestima, dela se sentir inferior. Então, o que ela faz? Ela gosta de sentir superior aos outros, inferiorizando os outros, humilhando os outros e também manipulando para ela se sentir que ela tem o poder ali, entendeu? Então, esse é o mecanismo de defesa dela para ela poder superar aquele vazio tão grande de baixa autoestima que ela tem. Então, por isso que às vezes ela se demonstra ser uma pessoa muito arrogante e superior. Esse adendo que você está fazendo ao assunto, Bia, foi muito interessante, porque as perguntas, né, que os telespectadores mandaram, que a gente vai ler junto aqui,
tem a ver muito com isso, né? Por isso até queria fazer uma introdução a esse assunto, porque a gente fala de transtorno de personalidade narcisista, assim como você descreveu, e o que a gente vê muito nas redes, até nós como terapeutas, e chegam até o consultório, e são filhos de mães narcisistas, pais ou mães narcisistas. E o interessante é que as perguntas dos telespectadores para o programa de hoje foi focado bastante nisso, né? Filhos que sofreram com narcisistas ou quem tem esse transtorno. Então eu vou ler uma pergunta aqui, na verdade algumas perguntas de uma telespectadora aqui do programa. Ela se chama Karina Almeida. Então eu vou pedir a ajuda de você, Bia, para a gente poder responder. Uma das perguntas, na verdade, que ela fez para a gente. Uma delas é: a pessoa nasce com esse transtorno narcisista, Beatriz? Tá. Então, tem estudos, vários estudos e observações comportamentais que apontam que pode nascer ou você pode desenvolver. Geralmente, pessoas com transtorno de personalidade narcisista, elas têm uma característica de que elas vêm de lar disfuncional, né? Então, ela acaba herdando um monte de características tóxicas que faz com que ela comece a ter esse transtorno. Então, muitas vezes pode ser, sim, uma coisa genética, que vem de hereditário, que vai se arrastando, né? A mãe vai ter, a filha vai ter, e assim postergando, ou não, às vezes é herdado, de acordo com a disfuncionabilidade que você teve dentro do seu lar desde muito cedo, desde criança, né? Às vezes, por exemplo, eu tive uma mãe narcisista, eu vou ter características narcísicas, né? Ou às vezes eu posso até me tornar uma pessoa com transtorno, com esse tipo de transtorno. Ou a pessoa já nasce assim também, já é uma coisa genética, mas assim não tem ainda uma comprovação científica que bateu o martelo, entendeu? Mas assim, pode ser, e pode ser que é uma coisa que você herda com o passar do crescimento da vida adulta. Sim. Então, se a gente partir pelo pressuposto de imaginar uma filha de mãe narcisista, uma pessoa, uma filha que está sofrendo com a mãe que tem esse transtorno. Assim como a pergunta da telespectadora Karina fez, ela fez até mais uma. O narcisista, ele pode mudar ou ele pode aprender a controlar isso? Existe essa forma? Olha, é bem difícil, mas é possível. Desde que, em primeiro lugar, ele reconheça que ele tem esse transtorno e que ele vá procurar a ajuda de um bom terapeuta, um psicólogo, ou às vezes até mesmo um psiquiatra, um médico psiquiatra. Mas o problema, Paula, é que muitas vezes a pessoa que tem esse transtorno, ela não reconhece que ela está errada. Ela acha que ela é a dona da verdade o tempo todo. Ela acha que ela é perfeita. Então, que ela não precisa fazer terapia. Que terapia é coisa de louco. Que terapia, imagina, eu sou perfeita. Não preciso ir num terapeuta da saúde mental. Entendeu? Então, é muito complicado. Ao longo dos anos também, tem observado que algumas pessoas com esse transtorno, quando elas envelhecem, fica mais tênue, elas ficam mais mansas, menos agressivas, menos manipulativas, por causa da idade, né? Mas, às vezes, tem casos que piora. Né? A idade faz com que ela fique mais agressiva, mais manipuladora, mais teimosa, achando que é a dona da verdade e fica com uma dificuldade, as pessoas que convivem com ela ficam com uma dificuldade muito grande de interagir ali, né? Legal. Essas explicações que você falou me lembrou de algumas ferramentas que às vezes a gente tem que tratar em consultório quando chega uma filha de mãe narcisista, por exemplo, nos procurando ajuda. E uma das ferramentas que me veio à cabeça agora é que quando você tem problema e tem uma maneira, né, você consegue ter uma autonomia de sair de perto dessa pessoa, por exemplo, uma filha de mãe narcisista que está sofrendo com ela. Uma das ferramentas para ela sair de perto, abandonar esse cenário para que ela não se machuque, existe a ferramenta que se chama contato zero. O interessante é que veio até mais uma pergunta da telespectadora Karina, o contato zero, né, separar, não querer mais fazer parte daquele mesmo ambiente, contato zero de vez com a mãe narcisista. Ela fala que ela é extremamente julgada pela sociedade. E como ela consegue aprender a ignorar isso? Está vendo a importância? Como que a gente pode falar para a telespectadora? É uma situação bem difícil, dói, né? Porque a partir do momento que você sabe que sua mãe é narcisista ou que seus pais
são narcisistas, né? Porque tem também pais narcisistas também. É que a dinâmica é um pouco diferente, né? Por a mãe, geralmente a mãe ela ter mais contato com os filhos desde do nascimento, né? A dinâmica do pai é um pouco ausente, mas pode sim, né, ser bem prejudicial, né? Agora, respondendo à pergunta, é uma coisa que você vai ter que colocar na balança, né? Tipo, as pessoas vão julgar porque, culturalmente falando, a nossa sociedade, ela não só, ela cultua, ela santifica a mãe, né? Ela acha que toda mulher que só porque deu à luz é como se fosse comparada à mãe de Jesus, né? Uma mãe santa, uma mãe bondosa, uma mãe virtuosa, uma mãe justa. Só que voltando para a realidade, infelizmente, né, no mundo no qual a gente vive, né, que existe tantas doenças, tantos transtornos mentais, tantas disfuncionabilidades, né, a gente sabe que não é todo mundo que é assim, né? Tem pessoas boas e tem pessoas ruins. E quando uma mãe dá à luz, se ela for boa, ela vai ser boa com o filho dela. Se ela tiver uma índole ruim, se ela tiver algum transtorno de mental, alguma coisa assim, e não for tratado, ela vai também ter consequências com o filho, né? Então, as pessoas precisam entender isso, né? E a outra coisa que é importante também é falar, né, para quem, né, às vezes está sendo julgado, você tem que ver quem são essas pessoas que estão te julgando, né? Primeiramente, elas perguntaram para você o que está acontecendo, né? Você pode, se elas perguntarem, você pode perguntar, você pode responder, né? Falar assim, olha, minha mãe, ela tem um transtorno que chama transtorno de personalidade narcisista, no qual eu me machuco muito, eu me adoeço, né? Tanto psicologicamente como fisicamente, porque a gente sabe que todas as doenças físicas, elas desencadeiam do emocional. E se você está convivendo com uma pessoa que te machuca, mesmo que seja emocionalmente o tempo todo, você vai adoecer, é uma questão de tempo. Ou você vai adquirir alguma doença crônica, ou alguma doença, sei lá, um câncer, alguma coisa desse tipo. Então você precisa se blindar. E as pessoas precisam, às vezes, muitas delas não entendem isso. Daí a oportunidade de você explicar. Mas o que acontece é que tem pessoas que não querem entender. Elas já tomaram a decisão delas. Elas querem estar do lado do místico, da mística história de que toda mãe é boa, de que toda mãe é santificada, né? Daí vem aquela coisa religiosa. Eu não sou contra, eu sou mãe. Né? É óbvio que, né, honre seu pai e sua mãe para que prolongue os dias da sua terra, né? Da sua vida. Né? Para um filho de mãe narcisista, de pais narcisistas, é uma coisa que dói muito, porque ele se sente culpado. Eu não estou honrando meu pai, não estou honrando minha mãe, porque eu tenho ódio, eu tenho raiva deles, de tudo que eles fizeram comigo ou faz comigo. Mas a gente precisa entender a realidade, né? A realidade da saúde mental. Tem os pais que são bons e tem os pais que realmente eles têm uma disfuncionabilidade enorme e causam um prejuízo, um dano físico, emocional, psicológico muito grande em seus filhos. Então, eles precisam ser acolhidos. Tem uma parte na Bíblia também que fala, que eu não vou me recordar agora, eu não sei agora o livro, eu vou procurar em casa, outro dia eu mando para vocês, que fala que pais não incitem ira nos seus filhos. Também tem, eu não sei, né? Muitas vezes, às vezes, os 10 mandamentos também foi manipulado, eu não sei, pode ser que poderia ter tirado dali algum mandamento que falasse para os pais não incitarem o ódio nos filhos. Está lá num versículo, né? Então, a gente precisa ler as escrituras, ler a Bíblia como um todo, né? Para as pessoas que acreditam em Deus, tudo, e interpretar como um todo, não só numa partinha ali, né? E é importante a gente não só ficar pautado em crenças, é importante a gente também buscar ajuda científica.
Então, essas pessoas elas precisam ser validadas. Elas não podem ficar sentindo culpa o tempo todo, porque elas sofrem. Só quem sabe é quem já teve uma mãe narcisista ou quem já tem capacidade de entender como é que é a realidade disso. Então, se as pessoas estão te julgando, se elas gostam de você de verdade e você explicar para elas, elas vão entender. Mesmo que elas não acreditem, porque é assim, né, Paulo? Uma mãe narcisista, um pai narcisista, ele engana muito as pessoas. Às vezes as pessoas de fora, elas veem como é a mãe para as pessoas, assim, lá fora, né? Geralmente um pai, uma mãe narcisista, eles são pessoas altruístas, são pessoas muito simpáticas, são pessoas bondosas, demonstram que são excelentes pais, entendeu? Mas só que quando está dentro de casa, nas quatro paredes, daí é que o chicote estrala, né? Porque muda totalmente o comportamento e a forma que eles tratam os seus dentro do seu lar. Então, só quem sabe, quem passou. Então, por isso que muitas vezes é melhor a gente não dar atenção para essas pessoas que já decidiram que quer ficar do lado do misticismo de que toda mãe é boa. Não é. Essa explicação foi interessante porque eu fiquei pensando, pode ter um monte de gente do outro lado da telinha nos assistindo, né, que pode se identificar ou saber, ou ver isso com algum amigo. Eu percebi que meu amigo ou amiga não fala tanto com a mãe e pode achar isso estranho. Então, as pessoas que estão vendo a gente agora podem entender que sim, tem mães que têm transtornos, que são pessoas que não são tão boas, né, para não falar ruins, né? Sim. E a cultura de uma mãe, né, como você comparou a Ave Maria, mamãe, mãe de Jesus é mamãe, no Brasil, isso é, por exemplo, no Brasil, o mundo todo quase, que é cristão, vê a mãe como um personagem principal. E é importante, a pergunta da telespectadora foi realmente interessante. Sim, você que na verdade era para ser mesmo, quem me dera, né? Se todas as mães elas tivessem capacidade de ser mãe e que bom, né? Vamos pensar assim positivo, que bom que às vezes a outra pessoa não entende a sua realidade, porque é difícil você, às vezes, imaginar o inimaginável, porque muitas vezes esses filhos de pais narcisistas passam o inimaginável. Que bom que você nunca passou por isso, não faz parte da sua realidade, você teve bons pais, isso é ótimo, porque uma pessoa que teve o oposto é muito triste e dói muito. Ela precisa de ajuda, ela precisa de terapia, ela precisa buscar conhecimento, ela precisa saber e conhecer o eu real dela, que foi ferido, que foi machucado, que muitas vezes ela passou a vida inteira, a infância inteira dela se anulando, só para conseguir migalhas de afeto dos pais, da mãe. Então ela se anulava, porque qualquer coisinha ela tinha medo, ela tinha que pisar em ovos ali com os pais, ela não podia ser ela mesma, porque ela precisa de migalhas de afeto. Uma criança, quando nasce, o que ela quer? Ela quer ser amada, ela quer ter afeto, ela quer ter carinho. Então ela vai fazer de tudo para ela conseguir isso. E quando você está sob a tutela de uma pessoa que não tem capacidade para oferecer isso para você, que é uma necessidade básica de qualquer criança, o que acontece? Você vai ficar constantemente tentando até conseguir, só que você vai se frustrar. E muitas vezes você vai perder até o seu eu real, porque você não vai ser você mesmo, você vai estar sempre querendo agradar os seus pais e às vezes deixando de fazer coisas simples, né? Assim, por exemplo, de usar uma roupa, de ouvir uma música, de levar os amigos para sua casa, de ter amizade com alguém. Então, isso vai afetando a sua selfie, o seu eu real. Porque você não é você mesmo, você não pode ser você mesmo. Você tem que ser só o que a mãe narcisista quer. E isso é muito prejudicial. Sim. Até na pergunta que você acabou de responder da telespectadora, ela comentou sobre contato zero. O contato zero, a gente pode entender que ela é uma ferramenta para você não se prejudicar ou sair de perto de uma mãe narcisista, porque também existe uma outra ferramenta, que alguém já deve ter ouvido na internet aí ou algum lugar, que se chama pedra cinza.
Então, existe a ferramenta Contato Zero e a ferramenta Pedra Cinza. Você consegue explicar para a gente o que é? O contato zero é quando você não tem mais nenhum vínculo com sua mãe, você não fala mais com ela, você não vê mais ela, enfim, você não tem nem mais contato mesmo, nem WhatsApp, nem telefone, nem nada, você não conversa com ela. Agora, o Pedra Cinza é quando a mãe, ela vai, por exemplo, que geralmente os narcisistas, no geral, não só mãe, tá? Narcisista no geral, eles gostam de cutucar você com a vara curta, eles gostam de te ofender, eles gostam de te humilhar, eles jogam, assim, às vezes, assim, indiretas, assim, bem sutis, mas que eles sabem cutucar sua ferida, né? Eles sabem ir lá bem na sua vulnerabilidade ali, sabe? Porque eles leem você muito bem, né? Eles sabem quais são os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. E a mãe narcisista mais ainda, porque ela viu você nascer, entendeu? Então, a pedra cinza seria você não expressar nenhum tipo de reação quando ela jogar essas ofensas, essas provocações. Você não mostrar que você ficou chateada e nem mostrar que ficou feliz, nada, não dê nenhuma reação. Se distancie, tente se distanciar completamente, psicologicamente, emocionalmente e mentalmente dela, para ela não te atingir. Isso causa uma fúria muito grande do narcisista, porque o narcisista ele se alimenta da sua reação. Ele quer ver você transtornado, ele quer ver você machucado, ele quer ver você ferido, ele quer ver você arrasado, entendeu? Então, quando você não expressa nenhuma reação, não responde, não fala nada, pronto, é ali que você mexeu no ponto do narcisista, entendeu? Só que, assim, é muito desgastante, né? Se você é uma pessoa que constantemente está tendo esse tipo de ataque, mesmo você fazendo contato zero, às vezes você não conseguiu se desligar totalmente, psicologicamente, emocionalmente, desses tipos de ofensa e de... esqueci o nome, como é que fala? Provocação. Né? Às vezes você não consegue, então ao mesmo tempo assim você vai engolindo, uma hora isso aí vai explodir com algum tipo de... vai se manifestar com alguma dor de cabeça ou até mesmo alguma doença. Né? Então a melhor coisa para você lidar com narcisistas é o contato zero, é o mais eficaz. Ou você aprender a se distanciar emocionalmente, psicologicamente da pessoa. A pessoa vai falar, cara, eu já sei como é que é minha mãe, eu nem vou ligar, entendeu? Ou contato mínimo. E quando toda vez vinha as provocações, você faz a pedra cinza. Mas eu acho, no meu ver, o mais eficiente é o contato zero. Sim. Pode ter algumas pessoas que têm várias dúvidas a respeito disso e, na verdade, é um assunto super interessante, né? A gente falou, por exemplo, você acabou de dar duas ferramentas, explicou sobre elas de como uma pessoa pode se precaver de uma mãe narcisista, por exemplo. Tem o contato zero, poxa, não vou mais falar, nem saber notícias, ou a pedra cinza, é aquela de falar e você fazer de tudo para não se infiltrar no que ela está tramando ou falando ali. Você usar uma pedra cinza e ser mais distante possível do que ela está influenciando. Não mostrar reação, não mostrar nenhum tipo de sentimento ali. Uhum. Ficar neutro mesmo, como uma pedra. Ela está falando lá, eu sei. Entendeu? E tentar se retirar do melhor possível, porque ela vai continuar tentando, ela vai ficar te provocando. É bem complicado. E é importante, às vezes, as pessoas que estão nos assistindo podem perguntar assim, existe remédio para isso? Né? Então, na verdade, por exemplo, nós somos psicanalistas, não mexemos com remédio, quem mexe é o médico, mas o remédio para alguém que é vítima de mães narcisistas, por exemplo, é fazer essas ferramentas aqui, correto? Sim, e procurar um bom terapeuta que entenda, que não vai te julgar, que sabe o que é isso, né? E que vai fortalecer a sua autoestima, porque provavelmente vai estar bem fragilizada, né? E fortalecer também o seu emocional, porque também é bem detonado. Legal. Bia, você comentou aí de procurar um bom terapeuta, não terapeuta para fazer isso. Até que ia pedir novamente para você falar o seu contato, seu Instagram para o pessoal que está assistindo a gente. O meu contato é Bia_psicanalista no Instagram. E também tem o meu WhatsApp, que é 19998724001.
Ah, que legal, já 2 contatos aí para poder chamar você caso precisar, né, a respeito disso, e seria muito interessante. É a outra ferramenta, né, procurar terapia, além de algumas coisas que a gente está falando. Para a gente passar aqui para a próxima pergunta, tem um telespectador chamado Guilherme Oliveira, que ele deixou nas redes da MDTV uma outra pergunta. Eu acho que até a gente respondeu um pouquinho, mas caso quiser acrescentar, né, ele perguntou assim, quais são os sintomas de um narcisismo? Acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Dos sintomas de um narcisista. Tá, os sintomas do narcisista eles têm mania de grandiosidade, eles têm uma dificuldade muito grande de ter empatia, eles não conseguem sentir a dor do outro, eles colocam sempre os interesses deles em primeiro lugar, acima de outras pessoas. É muito ínfima a parte que talvez eles consigam colocar a necessidade de outras pessoas, por isso que eles colocam as deles. Eles são altivos, eles são arrogantes, são muito egoístas e são muito manipuladores. Mas, ao mesmo tempo, são pessoas, às vezes, muito carismáticas, às vezes vão se mostrar bondosas, elas gostam de mostrar que são altruístas, que ajudam todas as pessoas. Por exemplo, uma das características de uma mãe narcisista, observa, se ela tem mais de um filho e ela trata um filho de uma maneira, o filho de outra maneira, presta atenção, porque ela pode ser uma mãe narcisista, né? Às vezes um é o filho dourado, que ela ama, que ela bajula, que ela paparica, que ela elogia, que é o orgulho da vida dela. E o outro é o bode expiatório, né? Que está sempre reclamando dele, que está difamando o tempo todo a criança, que trata mal, que não mima, que não faz nada desse tipo. Então, prestar bem atenção nesse tipo de comportamento. Não, legal. Você falou, por exemplo, agora de bode expiatório, né, de filho dourado. O bode expiatório é aquele que vai sofrer mais com a mãe narcisista, por exemplo, e o dourado é aquele que vai receber mais benefícios? Olha, todos os filhos de uma mãe narcisista vão sofrer. A diferença é que o dourado ele vai ser mais mimado e vai ser o preferido da mãe narcisista, até o momento em que ele for contrário à vontade dela. A partir do momento que ele fazer algo que a mãe narcisista não goste, ela pode mudar e essa dinâmica pode mudar. Às vezes, de um tempo, um filho que é dourado pode se transformar no bode e o bode pode virar um dourado. Entendeu? A dinâmica ela vai mudar de acordo com os interesses dela. O que for mais conveniente para ela. Legal. Você me fez pensar numa pergunta aqui agora que pode ser dúvida de outras pessoas também que estão assistindo a gente. Existe a mãe narcisista, que é o que a gente está falando aqui. Tem alguma diferença do pai narcisista para a mãe narcisista? São dinâmicas diferentes quando é pai? Não, a dinâmica não é diferente. A diferença é que a mãe ela tem mais contato com o filho. Logo, desde o momento que nasce. Então, a convivência com a mãe é muito maior, muitas vezes, do que com o pai. Mas se os dois são narcisistas, os dois podem causar danos terríveis. Entendeu? E mesmo também porque a dinâmica ela não vai só se estender aos filhos. Ela vai provavelmente, dentro do lar, vai ter conflitos entre os casais. Então, não vai ser só entre os filhos. Né? E você falou uma coisa, qual que era a pergunta mesmo que eu esqueci? Eu esqueci de falar uma coisa importante. A gente falou sobre quais são os sintomas dos narcisistas, né? Tá. Você falou que, por exemplo, se um filho é prejudicado e o outro não. Sim. Então, todos vão ser prejudicados. Por quê? Porque, por exemplo, mesmo se... Existem 2 formas da mãe narcisista ela ser. Ela pode, por exemplo... mimar demais e proteção excessiva a ponto de destruir o desenvolvimento da autossuficiência, da criança, né, fazendo com que ela fique 100% codependente dos pais em todos os sentidos, financeiramente, em tudo, entendeu? Não sabe nem lavar um copo, nem uma louça, fica totalmente dependente da mãe, porque isso para ela é bom. Porque a criança acaba perdendo a liberdade e fica o tempo todo dependendo da mãe. E quando ela cresce na vida adulta, ela vai ser uma pessoa que vai ter baixa capacidade de tomada de decisão na vida. E o bode expiatório,
também ele sofre, porque muitas vezes as necessidades que ele tem, que toda criança tem, vão ser negligenciadas, causando danos até na vida adulta. Então, assim, todo mundo dentro de um lar disfuncional, onde tem narcisistas, todos vão sofrer e todos vão ter danos. Todos. A gente pode dizer, então, que, por exemplo, a mãe narcisista que a gente está falando, ela é bem competitiva com os filhos ou a vítima, né, a filha dela. Né? E em que sentido a competição de uma mãe narcisista com a filha pode prejudicar o relacionamento deles? Por exemplo, vou dar um exemplo, né? A mãe narcisista, muitas vezes, ela tipo assim, ela tá lá, ela tem 40 anos de idade e a filha tem 17, tá no auge da beleza dela, toda linda, maravilhosa. Daí ela chega lá perto da filha, às vezes a filha comprou um vestido bonito, uma roupa bonita, né? Ela vai lá, mostra pra mãe, e daí a mãe pega, ela dá aquela alfinetada, né? Aquela agressividade, assim, velada, mas que a filha sente extremamente, né? Ela fala, nossa, filha, né? Ficou bonito seu vestido, sim, só que eu, na sua idade, eu tava muito mais bonita com esse modelo. Eu tava muito mais magra, eu não tinha tanta barriga igual você. Então, assim, nesse sentido, já, às vezes, inconscientemente, parece que ela não quis ofender, mas ela ofendeu. E a filha sente, e ela começa a se sentir insegura. Sim. E isso vai verberizando na vida adulta. Ela vai se tornando uma pessoa insegura. E ela pode também, por ela ter convivido assim sempre a vida inteira com pessoas assim desse tipo, tratando ela dessa maneira, humilhando, diminuindo ela, mesmo que às vezes seja de forma velada, ela vai às vezes, quando ela se relacionar, ela pode encontrar uma pessoa com essas características, que vai tratar da mesma forma. Por quê? Porque ela não sabe que ao longo da vida dela, às vezes ela nem percebeu que ela sofria um certo tipo de abuso psicológico dentro de casa. E ela acha que aquilo lá é normal. Então, quando ela encontra uma pessoa, às vezes que é parecida com a mãe, ela vai achar normal. Ela só vai perceber depois que já estiver totalmente envolvida com a pessoa. Que daí já é mais difícil de você se livrar, né? E a mãe narcisista, por exemplo, ela não se preocupa tanto em manter o emocional do filho então saudável. Talvez seja porque, você diz, pode me ajudar com isso, por exemplo, elas tendem a priorizar elas mesmas, por isso que elas não dão preferência a cuidar do emocional dos filhos ou filhas? Ela não tem capacidade, né, de priorizar a necessidade do outro. Então, por ela ser infeliz, porque ela tem uma baixa autoestima, ela não quer que as outras pessoas sejam felizes também. Muito menos os filhos dela, porque ela é infeliz, ela se sente sofredora e ela acha que a dor do outro é frescura, que só a dela que é válida. Será que eu respondi a pergunta? Respondeu. Na verdade, me fez até pensar não há mais aqui para a gente falar sobre isso. Por exemplo, a gente viu que a mãe narcisista ela não se preocupa muito em manter o emocional do filho, até do bode, ou seja, do dourado, como você falou, que às vezes podem sofrer os dois, ela não procura manter emocionalmente eles saudáveis, né, por causa das atitudes dela, porque ela está em primeiro lugar. Mas aí me fez pensar uma coisa. A dinâmica, então, dentro de um lar, como a mãe narcisista, que tem um filho ou filha, irmãos, pode ser bem prejudicial. Eu ouvi falar de uma coisa que se chama triangulação. Isso, O que seria isso? O que a mãe narcisista trabalha com que se chama triangulação, que pode prejudicar tanto o relacionamento em casa? Então, por ela se sentir mal, por ela ter uma baixa autoestima, ela se sentir o cocô do cavalo do bandido. A verdade é que o narcisista ele se sente assim. Então, uma forma dele poder superar esse vazio enorme que ele tem dentro dele é com manipulação, humilhação, diminuindo os outros para ele se sentir grande, superior. Então, o que ele faz muitas vezes é discórdia entre a família. Ele vai jogar filhos, irmão contra irmão, pai contra irmão, filho contra pai. Ela vai fazer uma bagunça ali. E às vezes ela faz de uma forma manipuladora tão sutil, sabe? E que muitas vezes eles não, principalmente os filhos, eles não percebem que é ela que começou a triangulação ali de ficar falando mal de um, leve trás, para um ficar com raiva do outro. Daí, quando começa a briga, quando começa a ficar todo aquele conflito, ela fica assistindo de camarote e se alimentando com o sofrimento e angústia de todos da casa. Então, geralmente, ela pode
criar toda essa triangulação, né? Fazer com que o relacionamento em casa não dê certo com os Sim, irmãos. e ela não faz isso só com os irmãos. Muitas vezes ela vai fazer isso com conhecidos. Pessoas que conhecidas de você, amigos em comum de você com sua mãe, entendeu? Então, por isso que muitas vezes as pessoas não querem ouvir você, não querem ouvir sua dor. Por quê? Porque a mãe narcisista já falou mal de você para aquelas pessoas. Daí, quando você vai, as pessoas vão lá, já vão querendo te julgar. Elas nem querem te ouvir, porque a mãe narcisista já colocou a sementinha da discórdia ali, falando mal de você. Isso aí deu para ver que é um assunto. Eu fico pensando, né, na verdade, Bia, quem está ouvindo a gente aí pode se identificar com isso, né? Então, acho que a ferramenta, uma das principais para quem está se identificando com isso e não sabe como lidar, mas está se identificando com o que a gente está falando aqui, é fazer terapia. Sim, a terapia vai te ajudar e muito a você conseguir superar toda essa dor que você está sentindo, toda essa angústia que você está sentindo. Não vai ser da noite para o dia, porque quando você descobre que sua mãe é uma narcisista ou que seu pai é um narcisista e o estrago que ele fez na sua vida, o que vai acontecer? Você vai ter dor, muitas vezes até depressão, né? Depressão profunda, né? Muitas vezes várias áreas da sua vida vão ter sido afetadas por isso, às vezes na área profissional, na área amorosa, na área social. Então, não vai ser da noite para o dia. Mas, assim, é importante você se levantar, né? Porque a partir do momento que você descobre que você é vítima, você daí tem uma decisão para tomar. Você escolhe, ou você decide ser vítima para o resto da sua vida, ou você decide ser a dona da sua vida. E você vai dar a volta por cima e vai se vingar da mãe narcisista, sabe como? Tendo uma vida feliz, uma vida boa, entendeu? Sendo feliz. Então você vai trabalhar para isso, né? Você não vai deixar que todas essas pessoas e que sua mãe narcisista afete a sua vida. Você é a dona da sua vida. Você vai tomar poder de si mesma e vai dar a volta por cima. O começo é como se fosse um luto. Você vai passar por todos os processos do luto. Passe, sinta, chore. Se você quiser ficar um tempo, esquiva, entendeu? Faça. Mas quando você se sentir pronto, agora eu estou pronta, né? Eu vou me levantar, eu vou enxugar minhas lágrimas e vou seguir meu caminho e vou dar a volta por cima. Essa é a melhor forma de você conseguir se vingar da mãe narcisista. Então, tendo em vista, né, pelo que você está falando, a filha ou filho de uma narcisista cresce nesse ambiente, pode prejudicar os relacionamentos no futuro por ter vindo de um relacionamento bem estragado dessa forma. Sim. Mas existe, então, como superar, como você disse. Né, que seria, você usou a palavra forte, mas todo mundo entendeu, né? Que é vingança da mãe narcisista. Na verdade, a vingança é interna. É ter uma vida bem vivida. vivida. É ter uma vida bem vivida e uma mostrar vida que bem vivida. isso você conseguiu superar. Sim. É possível superar 100%, Beatriz, em algum momento da vida? Falar, agora eu me livrei da mãe narcisista da minha cabeça. Você vai ter lembranças, você vai ter sequelas, mas elas não vão mais afetar a sua vida. Elas não vão mais ficar, tipo assim, elas que estão controlando a sua vida ali. Você vai poder ter controle. Às vezes você vai ter lembranças, você vai ter memórias, às vezes você vai falar assim, poxa, né, poderia ser diferente, né, mas você não vai deixar mais isso te controlar, porque você vai ter tomado posse do que você quer para a sua vida, você vai saber o que realmente você busca. Então, assim, existe sim. Você não pode desistir de si mesma. Legal. As ferramentas que a gente disse aqui, acho que são as principais. Uhum. E só resumindo aqui rapidinho, né? Então, se uma pessoa está lá no futuro já, ela teve uma mãe narcisista, ela já cresceu, ela está com o seu relacionamento, e isso pode perdurar, né? A gente pode dizer assim que ela pode ter sofrido com a mãe narcisista com 15, 16 anos e está lá com 35, 40 anos, levando uma sequela emocional. Pois isso pode acontecer, então. A pessoa pode estar ouvindo a gente e falar, nossa, acho que eu tive uma mãe assim, mas já passou 20 anos. É uma coisa que perdura, mas tem saída, correto? Tem, com certeza tem saída. Aliás, todo mundo tem trauma. Se você foi criança algum dia, algum trauma você teve, né? É que muitas vezes os traumas têm intensidades diferentes e cada um tem uma história diferente, né? Todo mundo tem trauma, todo mundo tem
alguma coisa que precisa ser resolvida, não é só filhos de pais narcisistas. Porque, na verdade, né, Paulo, existem também, a gente precisa às vezes deixar muito bem claro que muitas vezes as pessoas confundem narcisismo, né, com outras coisas, né? Muitas vezes os pais eles têm só algumas características, né, que talvez com uma boa terapia resolva o problema. Muitos filhos também de pais narcisistas, quando se tornam pais, às vezes sem eles perceber, eles começam às vezes repetir dinâmicas que quando eles eram crianças eles sofreram. Então, por isso que é importante o autoconhecimento, porque daí você vai se autopoliciando e vai vendo quais são essas características que você herdou dos seus pais e você vai, né, moldando, podando. Não, isso eu não vou fazer mais, né? Isso eu não vou fazer com meu filho, né? Os pais erram, não existe nenhuma família que seja perfeita, mas é que no mundo de transtorno de personalidade narcisista, às vezes, o que acontece dentro do lar são coisas inimagináveis. Legal. E tendo em vista, então, o que a gente falou, a ferramenta, uma das principais, é procurar fazer terapia. Então, até quero falar com o pessoal que está do outro lado da telinha aí, como eu sempre falo aqui no programa Vamos Pensar, todo mundo deveria fazer terapia pelo menos uma vez na vida. Seja com problemas emocionais ou não, ou que seja para o autoconhecimento, como a terapeuta Bia falou aqui, correto? Sim, tá. Com certeza. E, na verdade, a gente podia ficar falando um tempão aqui, né, Bia? Mas o tempo está estourando aqui, mas agradeço demais. Eu sei que muita gente aí pode ter se beneficiado com as coisas que a gente falou aqui. Né? Então, quero agradecer, obrigado por ter vindo agradeço, aqui. Paulo. E queria até pedir para você falar suas redes novamente aqui. Tá bom, então. Quem quiser me seguir é Bia_psicanalista no Instagram. E o meu contato de WhatsApp, vocês podem falar comigo, é 19 998 72 4001. Feito. Obrigado, então, Beatriz. Então, esses assuntos importantes que falamos aqui, é bem importante que você possa rever. Estou com o programa aqui, vou rever de novo nas redes sociais. Mas uma coisa que eu sempre peço para todo mundo, e vou pedir aqui novamente para você que está aí do outro lado, deixe suas perguntas nas redes sociais da MIDTV. Estou com uma pergunta que apareceu do programa tal. Poxa, pode mandar, a gente vai responder aqui, ou sobre qualquer outra coisa que envolva o emocional. É um assunto que queremos tratar juntos aqui no programa. Então, agradeço demais a sua audiência, por você estar aí do outro lado, e por isso eu digo para você, vamos pensar?